Olá, eu sou o Dr. Laudelino Risso e estou aqui na TV da Coluna Doutor Enia. Neste canal estaremos falando sobre prevenção, orientações e problemas da coluna vertebral e como podemos saná-los da melhor maneira. Estamos falando da coluna vertebral, especificamente da nossa coluna lombar. Falamos dos eixos, falamos de desvios anteriores, falamos já de desvios laterais. Mas eu queria dizer hoje um sintoma muito comum que eu acredito que muitos de nós em algum momento já sentimos e se não sentimos, em algum momento possivelmente sentiremos. Mas quanto mais nós tivermos cuidados preventivos, menor a chance desse sintoma bater na tua porta. Vamos falar um pouquinho sobre a ciática. O que é a ciática? A dor irradiada da coluna lombar irradiando posteriormente pela perna. Então, atrás do nervo ciático, quando ocorre uma compressão nesse nervo, ele vai gerar um sintoma chamado ciático. Então, eu tenho uma dor ciática. Tudo bem, o nervo ciático teve algum contato. O mais importante é podermos atentar aonde e como e por que esse contato se deu. Ele pode ser muitas vezes uma estenose, um fechamento de um canal vertebral por onde passa o nervo. Ele pode ser por uma hérnia discal, um disco que se rompe, o material sai e cutuca a raiz nervosa. Temos outros problemas associados como degenerações, desgastes, que também podem pinçar o nervo. Agora, precisamos atentar como esse dinamismo da coluna vertebral está gerando essa sobrecarga, porque nem tudo está acontecendo por uma degeneração natural. A coluna mal utilizada ou gerando sobrecargas aonde a coluna não esteja tendo a sustentação é um dos grandes componentes principais dessas sobrecargas. Poderíamos dizer 3: postura, traumas e cargas. Então, esses 3 componentes podem ser prevenidos se nós tivermos uma boa postura, tivermos cuidados com carga e uma boa musculatura que nos sustente se porventura viermos a ter alguma queda. Então, hoje, para falarmos um pouquinho mais de ciática, eu quero que você atente sobre a sua postura sentado. Às vezes, sentado, começando a trazer formigamentos na perna, dores que se irradiam em todo um trajeto ciático, eu preciso atentar porque se a minha coluna vem um pouco para trás e como uma bexiga se projeta e faz com que o disco venha atrás e a compressão aumente nos tubos neurais e nos nervos, isso pode gerar a ciática, descendo por toda a perna, inclusive a panturrilha. Porém, um alerta, às vezes eu estou com a minha perna dobrada, estou sentindo formigamento. Isso é ciática, Laudelino? Nem sempre, porque às vezes a perna comprimida pode afetar os retornos vasculares e os vasos podem também gerar formigamento. Aí eu saio da posição movimento, ela para. Não, a tua posição com as pernas estão inadequadas, gerando sobrecarga vascular e não do nervo. Agora, sentado, conforme eu estou projetando a coluna, eu me movimento e o formigamento permanece, cuidado. O disco vertebral pode estar gerando uma compressão importante, ou seja, ou já iniciou ou você possivelmente já tem uma hérnia de disco instalada, que vale a pena às vezes um exame de imagem para a gente poder atentar com uma ressonância o volume dessa hérnia e saber o que está formando a hérnia, se é justamente a mudança desses eixos ou se houve alguma sobrecarga específica em alguma das vértebras ou mesmo na questão da obliquidade pélvica. A ciática existe um músculo chamado piriforme ou piramidal por algumas variações anatômicas do nervo ciático, que ele pode se formar bipartido. Parte do ciático pode passar por dentro desse músculo piriforme ou piramidal e gerar uma síndrome chamada síndrome do piramidal, uma síndrome rara, mas que o músculo piriforme pode contrair e essa contração afetar o dinamismo do nervo ciático. Só que essa ciática não gera por toda a perna, é uma dor posterior na coxa. Então é uma ciática, dói a perna pelo ciático, mas não por uma herniação. Então nós precisamos atentar num diagnóstico diferencial para poder identificar o que está ocorrendo. O mais comum de formações dessa síndrome do piramidal, você pode prevenir de uma maneira muito simples. Primeiro de tudo, leva a carteira no bolso de trás, arranca fora, porque essa carteira pode gerar uma compressão diretamente nesse músculo e gradativamente ele pode ir afetando. Você senta muito tempo com perna cruzada, também pode afetar de uma maneira não só afetar o piriforme, mas todo o dinamismo pélvico. Mas, se você, porventura, senta e permanece com pernas rodadas, também pode afetar. O piriforme é um rotador externo, então muito tempo naquela posição, o piriforme pode gerar uma contratura, um encurtamento, mas também uma memória patológica.
Então, um alerta. Previna-se para manter uma boa postura, fazendo com que a musculatura esteja sustentando bem os dinamismos estruturais. E se porventura já sente esse sintoma e tem dúvida, comenta aqui no grupo, estaremos aqui à disposição para esclarecer um pouquinho mais. Você gostou dessa dica? Foi importante para você? Então comenta pra gente, segue o canal, vamos ter dicas valiosas de cuidados e prevenções da nossa coluna vertebral.